Olá, meus queridos amigos inscritos e membros do canal Spook House Assombrades. Tio Spook aqui novamente. Vamos falar, tio Spook, você tá pegando no pé do casal, você tá falando... Para, tio Spook, você está falando ali, pegando as coisas do casal. Ed e Lorraine Warren, não pode, toda hora tá trazendo conteúdo deles, vai ficar chato. Vamos lá, eu achei legal porque assim, eu não conhecia esses vídeos, tá? Eu peguei um vídeo baseado na história da Ed e Lorraine, publiquei há muito tempo atrás no canal, aí depois apareceu o Muita Brisa, né, e me envenenou, os meninos do Muita Brisa, né? Ô Anitta, foi lá e me levou pro mau caminho, me mostrou lá uma análise que eles fizeram do Museu Warren, eu falei, como assim eu não vi isso? E aí eu falei, o quê? Me dê papai. Aí falei, não, vamos. E aí me empolguei, aqui tem mais um do Ed e Lorraine Warren, é um vídeo que tá no canal de uma menina, tá? Eu provavelmente espero não tomar strike, mas como é vídeo gringo, ela não vai nem entender o que eu tô falando. Só os vídeos brasileiros é que a gente não pode ficar pegando assim, sem autorização do seu criador de conteúdo, mas vídeos americanos eu nunca tive problema, tá? Não me lembro. Eu lembro de ter pego um da TV ABC, mas que na verdade era da Disney, e a Disney aí me censurou na hora que eu subi o vídeo, depois de 1 hora de edição, renderização e fora os 2 dias de gravação, eu perdi todo o conteúdo. Ô Disney, se eu for pra aí, ó, esconde o Mickey, que vai ser a voadora que eu vou dar no Mickey. Então a gente vai analisar aqui um exorcismo, isso mesmo que vocês viram. Nós vamos analisar um exorcismo feito pelo Ed e pela Lorraine Warren. Não sei como eu achei essa pérola, mas é uma fita de vídeo que demonstra o exorcismo feito por eles. É uma fita que aparentemente tem 28 minutos, tá? Mas tem muitos vídeos, tem a loirinha que eu falei pra vocês que é a menina, a gente obviamente vai pular pra não ter restrição do uso de direito de imagem dela. Mas a gente vai ficar aqui sobre Ed e Lorraine Warren, os exorcismos, sobre algumas coisas que estão acontecendo. Talvez esse vídeo dê dois tapes aqui, 2 gravações, mas eu acho que é legal pra gente ver realmente eles, né, ali, mão na massa, porque eu nunca vi Ed e Lorraine Warren trabalhando de verdade. Nunca vi. A gente sempre vê eles lá no Paranormal State, só Lorraine, porque o Ed já tinha falecido. Ela entra com o Ryan no Paranormal e fala, Ryan, eu estou sentindo coisas estranhas, me leva embora. E ela sai da casa. Ela não faz nada. Ela entra, dá um rodopio e sai. Ela ganha pra olhar, ela não ganha pra fazer. Isso que me deixa, né, impressionado. Pô, leva lá os padres, sei lá, Megazord da destruição, junta os padres todos, fazem um super blaster mega padre ali na hora e solta água benta na criatura. Mas não faz isso, não deveria fazer. Mas vamos lá, eu vou trazer pra vocês, eu não vi, a gente vai ver junto, tá? Então as análises elas são em tempo real, pra gente ver o que tem atrás dessas cenas, tá? Eu não assisto antes. Para quem tem dúvida sobre quem eu sou e o que eu vou fazer, eu recomendo que pare o vídeo, não assista, porque é melhor do que criar preconceitos. Então vá na playlist 50 bilhões de fatos, tem o primeiro vídeo que conta toda a minha história, vocês vão assistir a minha história, tá? Então ali tem tudo aquilo que eu já passei na minha vida, todas as escolas esotéricas que eu fiz parte, todos os centros espíritas que eu trabalhei, tem certificados, tem tudo ali. E aí sim vocês começam a criar um fundamento baseado em quem é o Rodrigo do Spook House, os Casas Assombradas. Caso contrário, não assista esse vídeo porque eu não quero hate, eu não quero pessoas denegrindo o meu trabalho como geralmente isso acontece, ou pessoas que vêm aqui encher meus pacová, como diria minha avó. Vamos ter mais respeito àquilo que é colocado. Se não acredita no que eu faço, cara... O canal do Felipe Neto tá aí, Lucas Neto, tem outros canais que são interessantes para vocês fazerem parte. Não precisa assistir o meu conteúdo. É sério, eu quero pessoas que querem participar, que querem entender, que querem conhecer, querem começar a achar realmente justificativas para os seus empecilhos na vida. Aí sim, são pessoas que eu abraço com o maior carinho do mundo. Aqueles que vêm com pedras, meu, vai sair fora do canal cedo ou tarde. Vamos lá. What is this? What is this? This is a man. Eita, meu Deus do céu, mostrou o nude. Ah, não é a cruz. Keep going. You're not taking
Mostrou uma cruz. Deixa eu só abrir aqui para ver o que está atrás dele. This is the power right here. You don't have any power, remember? Do you have any power? Esse aqui deve ser o Ed, tá? Ele está mostrando uma cruz e ele está afrontando ele utilizando a imagem de uma cruz ou princípios católicos que ele provavelmente carrega consigo. Vamos lá. Esse cara está incorporado por um demônio? Não. Esse cara está incorporado por algum espírito? Não. Dentro das escolas esotéricas que eu fiz parte, tá? Desculpa, eu tive que tossir aqui por causa do ventilador que está nas minhas costas. Então, dentro das escolas esotéricas que eu fiz parte, Ordem Rosa Cruz, Martinismo, convidado para virar maçom, membro da Sociedade das Ciências Antigas, 10 anos no kardecismo, mais 10 anos na Umbanda, a gente consegue perceber se existe ou não influência espiritual sobre a pessoa. Se existe um espírito sobreposto ou um espírito incorporado ou alguma manifestação espiritual, a gente nitidamente consegue ver, porque ou ele fica perto da pessoa ou ele fica sobreposto à pessoa. Aqui não existe nada de espírito sobreposto, e eu vou explicar isso, tá? Então, assim, o que a gente pode trabalhar, psicólogos, psiquiatras e médicos que estão assistindo isso, esse aqui é a famosa sugestão, tá? Então, ele está sendo sugestionado, ele não possui nada, tá? Mas em paralelo, tio Spook, existem certas energias que podem se manifestar sobre esse ser? Sim, existe, mas não energias como a gente vê, como possessão ou possuído. Existem outras energias que estão relacionadas a formas de pensamento ou energias que estão conectadas aos seus órgãos, e aí sim existe. E aí a gente vai começar a abordar isso. Formas de pensamento. Pode levar uma pessoa a ter esse comportamento? Não, não podem. O que pode influenciar uma pessoa a ter esse comportamento são diretamente espíritos obsessores ou qualquer tipo de ser do mundo espiritual sobreposto a ele. Mas raramente isso acontece quando estão conectados. Ele tem alguma energia conectada a ele? Tem. Como eu falei, aqui a espiritualidade nua crua é direto. Nós não vamos criticar, denegrir ou ofender. A nossa ideia aqui é trazer veracidade aos fatos. O que existe nesse homem? Depois, se bobear, eu faço uma análise do Ed para vocês. Eu acho que eu já fiz a análise do Ed. Mas beleza. Tá? A gente tem um cara aqui que tem uma fé cega, uma fé sem conhecimento, simplesmente um pequeno resíduo de uma fé completamente fraca sobre ele. Então ele é o famoso cara que acredita em tudo que o pastor, tudo aquilo que o padre fala. Então ele tem uma crença absolutamente cega, não comprovada. Então ele não tem conhecimento sobre. Então ele acredita em tudo que é dito, tá? Isso é horrível. Por quê? Porque se ele frequenta uma igreja, ele é sugestionável a tudo que é dito pela igreja. Então se a igreja fala em diabo e demônio, ele associa todas as doenças que ele está tendo, sejam desequilíbrios físicos, mentais e emocionais, ao diabo ou ao demônio. Então ele pode incorporar por meio de uma sugestão, ou seja, ele acredita que os transtornos que ele tem apresentado sejam característicos de uma influência espiritual. Então a mente dele cria esse ser para que ele se fundamente dentro desse princípio, mas não, ele não possui. Então a fé dele cega na hora que você bate o olho e você fala, a gente está lidando com uma pessoa que não tem discernimento. Então já complica, já vai complicando, tá? Outra coisa, a questão dos ombros, peso nos ombros e queimação na região das omoplatas, tá? E isso se dá por causa de figuras do passado que estavam conectadas a ele. Essas figuras não estão mais conectadas, mas que tiveram uma influência muito ruim sobre ele, principalmente relacionado a problemas com o pai, tá? Possivelmente uso de drogas e certas companhias ruins. Então, como se ele tivesse um problema sério com relação ao pai, o pai fosse um alcoólatra ou fosse um cara que exerceu muita força física sobre ele. Então ele carrega esse trauma ele dá abertura para certos seres do mundo espiritual se conectarem a ele, mas não levando ele a ter esse tipo de postura, mas sim tendo comportamentos ruins na vida.
pode ter levado a cometer crime, coisa desse tipo, tá? Então ele tem essa influência sobre as costas, a omoplata e a nuca, uma fé absolutamente cega. Sobre a região do tronco dele, então na região do estômago, existe uma faixa preta ao redor. Essa faixa preta aí sim é o problema. Certos seres, eles do mundo espiritual, sejam obsessores ou mesmo certos tipos de espíritos e criaturas que vão além disso, podem exercer certas influências em suas escolhas. Então você pode, por exemplo, ir num bar e não querer beber. Mas formas de pensamento, por exemplo, podem se fazer presentes e levá-lo a beber e a fumar. Existem pessoas que eu tenho certeza que estão assistindo esse vídeo que já passaram por isso, que vão para bares com os amigos e que têm forças, vamos dizer assim, sentem vontade de fumar e beber, mas quando ficam a semana toda em casa, não sentem essa vontade. Isso nós chamamos de influências de formas de pensamento sobre você. Você fica aberto à influência desses seres, dessas energias, que não têm, vamos dizer assim, um tempo de vida tão prolongado quanto espíritos. Eles esvairam com uma certa força. Esse cara, então, ele tem essa faixa preta em volta da região do tronco dele, saindo pelas costas. O que significa que existe possivelmente alguém que está conectado a ele, mas muito longe, não está se fazendo presente aqui. Então ele mantém como se fosse a marcação sobre esse cara, sabendo aonde ele está e possivelmente se deslocando para em cima dele no momento em que ele quiser. Ele não necessariamente precisa se fazer presente aqui. Ele vai se fazer presente mais para frente, tá? Ele está conectado na região do meio das costas desse cara, afeta toda a região das emoções e impulsos de emoções. Então o que acontece? Ele fica meio cego em relação a certas emoções, a expressar emoções. Ele pode ser facilmente manipulado emocionalmente. E um cara que é manipulado emocionalmente com uma fé cega torna-se esse tipo de coisa. Um cara influenciado emocionalmente sobre o que está com ele e a fé cega que não tem discernimento sobre o que é que está com ele. Então ele vai culpar o demônio e vai agir como um demônio. Então o cara está possuído, Tio Spook? Não. O cara está criando a sua própria sugestão. Aí é que falta um clarividente, certificado e renomado para bater o olho e falar: cara, você não tem nada. Você está dando showzinho, chilique. E aí o cara para e olha e fala: não, eu tenho certeza, eu tô com o demônio. Cara, você não tem nada. Você simplesmente está sendo mais um chato, fazendo perder tempo, olhando para sua cara enquanto você fica estribuchando no chão. Eu tive uma paciente, e isso aconteceu de verdade. Há muito tempo atrás, há mais de 10 anos, eu acho que há 7, 8 anos. 7, 8 anos. Eu morava num apartamento muito legal, num bairro perto do banco que eu trabalhei. Eu trabalhei num banco de investimento, aluguei um apartamento perto do banco, eu ia a pé trabalhar, e aquele apartamento era minúsculo, tinha 50 metros quadrados, era pequeno, e eu fazia atendimentos às pessoas que ligavam, eram indicadas de amigos, pessoas que eram mais ligadas à minha pessoa e a pessoas, amigos em comum. E que eu tinha um quarto, nesse quarto eu fazia todas as partes de tratamento. Então era um quarto para dormir e um quarto para eu poder tratar as pessoas. Muito bem. Chegou um dia, chegou uma mulher com históricos de certos vícios, álcool e cigarro, levando um filho que trabalhava na parte de Umbanda. Então a família tinha um lado meio que ligado a Umbanda e esse lado também relacionado a certos vícios. Aí eu tratei 4, 5 pessoas da família e quando chegou a vez dela, ela virou o olhos para trás, caiu no chão e começou a simular a incorporação de um Exu, que é de praxe, né? Então você olha, a pessoa está lá com as mãos travadas atrás. Eu sei o que é um Exu. Eu trabalhei em centro espírita por mais de 10 anos, então eu identifico que aquilo é um Exu. Na hora que caiu no chão, eu olhei e falei: deixa eu ver se está incorporado com Exu. Olhei, não tinha Exu. Tinha uma sugestão do Exu. E o mais engraçado é que em volta eu via os universitários, né? Para quem não sabe quem são os universitários, coloquem no Google Spook Houses Universitários e vocês vão ter o vídeo explicativo sobre quem eles são. E aí os universitários ficaram em volta olhando, falando:
acabou o show, pega ela, coloca na cadeira e vamos continuar, porque ainda não terminamos. Eu juro, isso aconteceu de verdade. Eu esperei a mulher parar, peguei ela, botei sentado na cadeira e continuei como se nada tivesse acontecido. Aquilo lá foi uma sugestão da mente. É como se a mente tivesse vários mecanismos de proteção e um desses mecanismos é essa sugestão que acontece dentro do critério de espiritualidade. Isso pode ser tanto um mecanismo de proteção ou como qualquer tipo de manifestação que ela venha a sentir espiritualmente falando, ela remete à parte do cérebro onde está guardada essa informação. E ela acha que aquilo é o fato de que se associa ao impulso, o estímulo que ela está recebendo espiritualmente. Seja um passe magnético, um reiki ou qualquer tipo de tratamento, vai levá-la a esse processo de acreditar que é uma manifestação espiritual, porque o registro no cérebro dela é esse mecanismo. Então é isso que está acontecendo com esse cara. Vocês entendem que falta um discernimento nessas horas? Vocês entendem que falta uma pessoa qualificada que realmente tenha o bom senso de olhar e falar não existe nada, ou até mesmo falar, tá, eu já sei o que existe, mas não há necessidade desse tipo de show? Vocês entenderam isso? O mundo espiritual, ele é facilmente perceptível aos olhos daquele que realmente vive e respira isso 24 horas. Sabe, que está aí direto trabalhando com isso, que sempre está galgando novos conhecimentos. Agora, aqueles que se remetem somente a eu acredito, vivem acreditando que isso daqui é possível. E não é. Isso aqui, de novo, não tem nada, tá? Nada, 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 nada. Na região do quadril dele também existe uma força muito grande na região direita, que pega o quadril direito, pega a parte da base da coluna do lado direito. Só que isso é sujeira, isso é meleca do organismo dele, não tem nada espiritual falando, tá? Implica que existe alguma enfermidade se aparecendo nessa região, surgindo nessa região. Outra coisa, o ponto do estímulo dele, que seria aquele ponto motivacional, aquele ponto que faz com que você consiga sair da cama, trabalhar, seguir e tudo mais, ele está completamente sujo e fraco. Significa que é um cara que está acomodado na vida, que está realmente perdido e que não tem um efeito tão motivacional para conquistar o mundo. E sim, ele fica conformado sobre a sua situação. E isso também implica nesse tipo de comportamento, tá? Também se justifica. You have no power, zero power. Go ahead. E aí, deu pausa? Por quê? Continua, Fio. Vamos lá. This is the power, Jesus Christ. Okay? Tá, isso é sugestão, ele está sendo sugestionado. Jesus Christ has all the power. You have none. What is your name? Olha lá, qual é o seu nome? Jesus Cristo tem poder. Jesus Christ commanded you to answer that question. What is your What is your name? name? Qual é o seu nome? Meu nome é... Olha lá, falou Pablo Vittar. Não, tô brincando. Beelzebub? Is that what you're saying? Beelzebub? Beelzebub is the devil put his on for me, for me. What other entity is inside you? God is commanding you. In the name of Jesus Christ, and all the saints, and all the martyrs, and all the angels command you to answer that question. What is it? Abaddon. Okay, who else? Who else Abaddon. is within you? Sabe o que é engraçado? É sempre os demônios mais famosos, né? Eu estou com Beelzebub, eu estou com Lúcifer, eu estou com Astarote. Nunca é Zarakabaragadzibburgurukum. Né? Nunca é Zarakabaragadzibburgurukum. É sempre os titulares. É Beelzebub que tá aqui comigo. É, porque eu estava escutando Queen hoje à tarde e foi ele que botou o rock and roll pra nós escutar. Né? Então, assim, é engraçado. Quando alguém fala, eu tô com o Beelzebub incorporado, eu falo, porra, cara, não tinha outro, não, assim, da legião que existe, entre aspas, né, de 72 nomes de anjos caídos, será que não tinha um nomezinho que fosse mais diferenciado, assim, que fizesse a gente, sei lá, acreditar, né, um Azazel, sei lá, qualquer nomezinho aí que você fala e você fala, pô, que legal, o cara tá diversificando, o cara já conhece os Paranauê. Não, é sempre Lúcifer, Asmodeus, Astaroth, Beelzebub, é sempre esses caras. Nunca é algum nome que você fala, pô, esse nome é legal, cara. Olha lá, não tem nada com ele está sendo sugestionado. Answer the question. Say it again. Okay, who else?
Sei lá, ele falou quermesse, ele quer ir pra uma quermesse, sei lá, quermesse. In the name of Jesus Christ, all the saints. Go ahead. Agora ele é o Cobra Khan do He-Man. Say that again. Why are you in Roberto? Why are you there with Roberto? Roberto, Jesus Christ doesn't like demonic spirits within a human spirit. Jesus Christ hates demonic spirits to be within a human being. You know that? de onde ele tira isso? Que Jesus Cristo, ele So as you guys can see, that was very dark. It actually was a longer clip as well, but I just cut it where I chose to cut it. He gets in like this strange, like almost crab-like position and... Bom, ela parou, ela falou que... Son? So as Bom, a menina aqui parou o vídeo, tá? Disse que isso aqui é o suficiente para a gente poder mostrar e tudo mais. Ainda fala que Jesus Cristo condena os demônios e tudo mais. Sabe que demônio que Jesus condena, cara? Assim, é engraçado, né? Jesus condena os demônios. O demônio que Jesus condena é o demônio da ganância, da luxúria, da usura, da gula, dos prazeres mundanos do ser humano, que são nossos demônios internos, que nós temos que sempre buscar controlar. E é engraçado porque naquele tempo o que mais se via era isso. Era a luxúria, era a ganância, era os pecados se fazendo emergir perante as classes mais ricas e as classes mais poderosas dos imperadores, enquanto o povo morria de fome. De novo, a gente tem que estudar o contexto bíblico, estudar a Bíblia e não ler a Bíblia. Quando você estuda a Bíblia, você entende realmente o que as parábolas de Jesus significavam. E não falar que é demônio, então significa que é realmente um ser maligno que está ali tentando o ser humano. Não, é você contra você mesmo, tá? Mas ela vai mostrar uma outra cena aqui pra gente, que parece que é uma entrevista do Ed, tá? Então eu vou pular essa parte para evitar strikes ou evitar qualquer tipo de problema. Aqui o Ed. It's the Maurice. Deixa eu ver se tem um começo aqui. Lorraine Warren back in 1986. Uma palestra dele. Mas é novo, tá? Não, não é novo. Isso aqui não é o Ed, perdão. Esse aqui é o Son by Law deles, né? Aquele cara que a gente já viu do museu. Porque, obviamente, a gente tá vendo aqui a Anabelinha nova. Então esse aqui é o famoso Son by Law de Lorraine Warren, tá? Então ele tá dando uma palestra num hotel. A gente tem algumas manifestações acontecendo aqui interessantes em tempo real, viu, amiguinho? Já que você está conectado, me mostra. Tá bom. Vamos lá, a gente tem algumas coisas surgindo e eu não fiz análise desse cara no vídeo que a gente fez da saga de Lorraine Warren, né, da saga do Museu Warren. Obviamente, vamos lá, as pessoas têm a dualidade, nós temos energias boas e energias ruins simultaneamente sobre nós. Claro, qualquer pensamento que nós tenhamos libera um tipo de energia. Então você está lendo o livro, de repente você pensa, sei lá, em um dinheiro fácil que você podia ganhar dando um golpe em alguém. Automaticamente a energia do seu corpo muda e faz aflorar certas emoções. Essas emoções atraem esses seres, ok? Falando a grosso modo para que vocês entendam o mecanismo. Então seus pensamentos, eles são facilmente alterados de acordo com as coisas que você gostaria que acontecesse, e esses pensamentos podem ou não levar certos seres a serem atraídos pelas suas vontades e desejos. Esse rapaz, eu não conheço ele é parente da Lorraine, do Ed e tudo mais. Ele tem, obviamente, as suas energias também duais, tá? O que me chama a atenção nessa cena, e eu parei para observar, é que exatamente nesse canto, aqui atrás, bem atrás desse portrait, aqui, esse retrato de Annabelle, existe um grande obsessor observando tudo o que está acontecendo na sala. Como ele está meio longe de qualquer tipo de pessoa, a gente olha e fala, tá, ele está conectado em quem? Ele possivelmente está conectado em alguém dessa sala. Ele não estaria por acaso só observando, porque ele tem uma energia já muito forte. Essa energia forte está direcionada a alguém. Ela está constituída a partir de alguém. A energia desse cara está conectada
na região do quadril deste rapaz. O que significa que essa energia que está conectada no quadril, ela está influenciando diretamente o ponto da família dele, está relacionada à família dele, está afetando a questão de prosperidade financeira e estímulos. Que estímulos? Estímulos sexuais, tio Spook? Não. É como se esse cara, eu vou falar abertamente, tá, gente? Não tô, de novo, eu não tenho rabo preso com ninguém não, cara. Esse cara aqui, o que está acontecendo? Ele está conectado à região da família. Então, possivelmente, isso aqui é uma herança familiar ou uma manifestação que acontece quando alguém assume uma posição frente à família. Beleza. Ele está sendo representado, ou representante, da Lorraine e Ed Warren. Ele é o narrador oficial das histórias. O problema é que ele está conectado na base, que é o ponto dentro da acupuntura tradicional chinesa, que é o ponto da família. O problema é que ele também dá a volta e pega o ponto financeiro e o ponto do estímulo a finanças. E isso é complicado, porque diz a entender que nós temos um triângulo. Esse triângulo eu utilizo a minha família para gerar riqueza baseado em achismos. E isso frente, verso, verso e frente. Ou seja, eu crio uma história, ou seja, eu gero um princípio motivado por dinheiro usando a família. Ou utilizo a família para gerar dinheiro. É um triângulo. Esse triângulo se justifica pela presença que está aqui. Desculpa, Rodrigo, olhando isso daí, batendo o olho nesse cara, identificando isso, eu levanto da sala e vou embora. Porque ele não passa credibilidade nenhuma. A partir do momento que eu identifico isso num ser, significa que ele está manipulando uma informação baseado no princípio que ele acha, utilizando-se do princípio da família, ou seja, de alguma coisa criada e alicerçada pela sua família, para gerar riqueza financeira. E justifica-se então o que está sendo feito com base na Ed Lorraine Warren hoje por esse rapaz. Eu dou a minha palavra que isso realmente está acontecendo. Eu dou a minha palavra que isso realmente está acontecendo. Eu, Rodrigo, não tenho o porquê perder meu tempo fazendo uma análise desse tipo se ela não tiver um fundamento. Eu não conheço esse cara, tô nem aí com as histórias de Ed Lorraine Warren, não são concorrentes meus, eu não faço, eu não promovo histórias. O meu foco aqui é trazer a espiritualidade de uma maneira nua e crua, com bases em conhecimento e fundamentada em conhecimentos, e principalmente ajudar as pessoas com os tratamentos. Eu não faço consulta espiritual, eu trato enfermidades de pessoas. Então, problemas de câncer, leucemia, problemas de diabetes, depressão e tudo mais, cara, vem pra mim, porque eu vou com muita vontade tratar essas pessoas complementando a medicina tradicional. Isso aqui, para mim, é uma mera observação, utilizando-se da clarividência que eu desenvolvi ao longo de 13 anos, junto a monges das Filipinas e tibetanos. Aqui, para mim, matou a charada de quem é esse cara. Bom, o videozinho tem muita coisa aqui, tem muita informação, a gente pode ver ele movimentando e vamos ver se realmente essa energia se manifesta, se tem outros espíritos, outras energias se fazendo presente no salão. Aparentemente tem mais alguns outros exorcismos acontecendo aqui, então tem mais vídeo para a gente poder explorar e trazer mais conteúdo para vocês, tá bom? Então eu espero que vocês tenham entendido o recado, tá bom? Não venham com pedras nas mãos, vamos ter discernimento. Não concorro com Lorraine Warren, tá? Até porque não vou concorrer com uma pessoa que não está aqui presente, uma pessoa que já faleceu, tá? Então não tem nem o porquê eu me manifestar contra ela nesse sentido, mas a gente tem que se ater aos fatos, aos princípios e à realidade. Se você quer acreditar em Lorraine Warren, vá, acredite. Cruza os dedos e feche os olhos e vá. Se você realmente quer entender princípios relacionados a Lorraine Warren, aí sim a gente pode trazer argumentos, fatos e provas para realmente comprovar o que é e o que não é. Mas então é isso, tá bom? Para aqueles que querem passar pelos tratamentos, pelas limpezas e retirada de todas essas energias da casa de vocês e de vocês mesmo,
problemas físicos, mentais, emocionais, espirituais, como visto pela playlist Limpeza de Casas e pelo depoimento dos inscritos, por favor, encaminhe um e-mail para limpezadecasas@gmail.com. limpezadecasas@gmail.com, tá? Nós não atendemos via Facebook, nós não ligamos para as pessoas de telefone, não passamos WhatsApp, não tem nada disso, é só e-mail, tá bom? Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos o sistema de doação via PayPal e também nós temos o programa Seja Membro com muitos benefícios para vocês e a nossa lojinha casasassombradas.com.br com muita coisa legal. Então, vejo vocês nos próximos vídeos, análises e bons sustos a todos nós.